Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre os pernambucanos, o nosso papo artístico-literário. O tema de hoje é Ulisses Pernambucano e a saúde em Pernambuco. Antes de mais nada, quero dizer que o tema de hoje é especial para você, estudante, que quer seguir a carreira da educação e também a carreira da medicina, e a medicina e a educação humanizadas. E para o nosso bate-papo, nós recebemos, aliás, a visita do professor Evaldo Dantas. Tudo bom, professor? Tudo certinho, graças a Deus. É um prazer enorme fazer parte desse programa, o Papo Artístico Literário. É com um enorme prazer que eu recebo o convite do professor Robson para poder discutir um pouquinho com relação ao Ulisses Pernambucano, que fez um grande marco aqui em Pernambuco, e a gente vai trazer todo esse histórico para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de salientar que nós estamos sem máscara, porque estamos com um biombo aqui, estamos seguindo o protocolo da saúde contra a Covid-19. E também gostaria de chamar aqui, como há na tela, olha a foto aí da personalidade que nós estamos hoje homenageando. Uma vida dedicada à saúde mental e à educação. Ulisses Pernambucano. Outra coisa importante é a psiquiatria humanizada, não é isso, professor? Exatamente. O Ulisses Pernambucano ele fez uma grande história na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, tá? Onde ele vem se formar em medicina, tá certo? E especialista em psiquiatria. E que, por sinal, o Ulisses Pernambucano ele nasce na cidade do Recife, tá? E ele tem aí uma trajetória muito grande na escola da medicina, onde ele nasce no ano de 6 de fevereiro de 1892, tá certo? Ele nasce aí no século XIX, tá? E ele tem o seu tempo com 53 anos de idade. Ele vem a falecer no dia 5 de dezembro de 1943. Ele nasce numa família tradicional em Recife, filho de um desembargador, tá certo? E ele tem ele é alfabetizado pelo desembargador, o pai dele, e ele tem continuidade na sua escolaridade, numa escola localizada na época na Rua do Hospício, o ginásio Aires Gama, tá? Onde ele complementa a sua educação. E ele tem um desejo de estudar medicina, porém na cidade do Recife, na época, não tinha essa oportunidade, não tinha esse curso. Então ele se muda para o Rio de Janeiro, onde ele tem a sua graduação em medicina, e em 1912 ele conclui o seu curso, né? Ele apresenta a sua tese de conclusão para a medicina, e posteriormente, após esse ano, ele vem para Pernambuco, mas especificamente ele não vem para Recife, ele vai para a cidade de Vitória de Santo Antão, tá certo? E lá ele abre um consultório, certo? E vai exercer a sua profissão, sendo que, como na época a cidade tem uma situação extremamente precária, especificamente ele não vem trabalhar com a psiquiatria, e sim como médico generalista. Então isso é um pouco da parte da história dele. E uma coisa importante eu gostaria de salientar, que nós vamos discutir ao longo do nosso bate-papo, é essa questão da psiquiatria humanizada, da educação humanizada. Mas, para completar essa questão sobre o pensamento de Ulisses Pernambucano, que, diga-se de passagem, que vocês vão conhecer hoje que há um hospital e há uma escola com o nome Ulisses Pernambucano, eu gostaria que vocês lessem comigo aqui na tela o pensamento, certo? A ideia de Ulisses Pernambucano. Ele dizia: o psiquiatra é o protetor do doente mental. Essa função é inerente à sua pessoa. Quando um governo nomeia um diretor para um hospital de psicopatas, não faz um funcionário de sua confiança, designa antes um curador nato para esses doentes, um defensor de seus direitos, a tratamento humano, a alimentação sadia, a cuidados de enfermagem, a dedicação dos médicos, aquele que, entre o doente que sofre e o governo que paga e distribui benefícios,
prefere este, no caso o governo, não é um psiquiatra. Exatamente. Então, Ulisses Pernambucano. Então, professor, essa questão justamente, isso que eu li, esse texto que eu li justamente, mostra todo o pensamento de Ulisses Pernambucano sobre essa questão humanizada. O que seria ser humanizado, não é? Exatamente. Ele vem trabalhar com a psiquiatria humanizada, né? E um fato bastante interessante ainda na questão cronológica da história dele é que em 1914 ele vai para a cidade do Paraná, onde ele vem se casar com a prima dele, tá? Ele tem 2 filhos, tá certo? E no ano de 1915 ele retorna, agora ele vem direto para a cidade do Recife, tá? Onde ele começa a ser visto de uma forma mais específica dentro da formação acadêmica que ele tem, e ele passa, através das suas contribuições, de seus trabalhos que são realizados, a ingressar no ginásio pernambucano como professor inicialmente, depois ele passa a ser gestor do ginásio pernambucano. E algo interessante que eu gostaria de salientar, essa questão que estamos falando, a questão humanizada, que ele não vê só o paciente como fisiológico, orgânico, né? Se assim eu posso dizer, e sim como um todo. Eu gostaria de mostrar um pouco na tela essa representação, uma pintura de Bosch, né, que é de 1495, que ela mostra justamente o navio dos loucos. O estudante que está em casa pode me perguntar, mas por que essa representação? Por que trazer essa representação? Para aqueles que não sabem, é importante entender que na Idade Média, no passado, não é isso? Pegavam-se os loucos, aqueles que eram tidos como doentes mentais, o tratamento até desumano, colocavam-os em barcos ou então baniam-os da cidade, fechavam-se os muros, não, as portas da cidade, para que eles não voltassem. Então, essa representação, mais uma vez, eu a chamo, certo? Gostaria que o estudante em casa, aquele que quer se dedicar à educação e à saúde, entendesse como eram, entre aspas, desumanos, entre aspas não, como eram desumanos mesmo os tratamentos com os doentes mentais, não é isso? Exatamente. E algo me chamou a atenção quando você falou, professor, quando você disse que no interior ele era médico generalista, não é isso? Isso. Essa imagem que o aluno está vendo aí, o estudante, é uma imagem que retrata, né, lá do século XV, tá certo? Onde toda a questão mental, ela é observada tanto no século XV quanto no século XIX, tá? No século XIX, por ser mais recente, tá? É observado justamente um estudo mais específico com relação ao âmbito das doenças mentais. Tá? Eles até achavam que o psicopata, né, tinha uma pedra na cabeça, era preciso retirar aquela pedra. Exatamente. Isso envolve uma questão toda religiosa também, tá? De um conhecimento, e achava-se até na época que quem tinha a doença mental carregava até maus espíritos ou coisas do tipo, coisas tipicamente místicas, né? E religiosas também. Eu também gostaria de mostrar outra questão, uma outra foto dele, Ulisses Pernambucano ainda jovem, não é isso? O médico Ulisses. E ele morreu relativamente jovem, como o senhor falou. Isso, aos 53 anos de idade, né? Ele morreu relativamente jovem. É interessante, morre tão jovem e deixou um legado tão grande. Isso. Ele deixou um legado tanto relacionado à questão da saúde, né? Em Pernambuco e etc., como também a questão da educação. Porque quer queira ou quer não, ele passa parte da sua vida como professor e como gestor escolar, como eu já adiantei para vocês, né? E ele dá a sua contribuição também com relação à educação. Não, tanto é que há um colégio, uma escola aqui em Recife com o nome Ulisses Pernambucano. Exatamente, em homenagem ao Dr. Ulisses Pernambucano, que foi inaugurada no ano de 1966. A Escola Especial Ulisses Pernambucano, que ela faz um excelente trabalho, tá certo? Na educação de crianças excepcionais. Eu gostaria que olhasse na tela essa curiosidade que nós falamos justamente. Olha aí, na Idade Média acreditava-se que os doentes mentais tinham uma pedra na cabeça, que precisava ser retirada, conforme nós vimos agora naquela pintura de Bosch, né, do século XV. Então é interessante observar essa evolução dos estudos e a contribuição de um pernambucano. Então eu gostaria de fixar, olhar para vocês agora, estudantes, em especial vocês, mais uma vez, que eu me reporto aos que querem dedicar-se à educação e à saúde e observar o peso, o valor deste pernambucano, não é isso? Exatamente. Aqui exatamente aquela imagem que eu falei para vocês, uma imagem do século XIX, tá certo?
onde, por questão religiosas, tá, autoridades eclesiásticas, elas realizavam procedimentos, tá certo, que nós chamamos hoje na medicina como craniotomia, que é uma abertura de uma parte do crânio, tá certo, do paciente, vamos chamar assim de paciente, onde eles submetiam de forma espontânea, por incrível que pareça, para poder se libertar de fortes dores de cabeça ou doenças mais corriqueiras em nossa região. Isso é um marco na história muito interessante, tá certo? Quando era realizado esse procedimento de craniotomia, acreditava-se que esse mau espírito que tinha tomado conta desse corpo, ele tinha uma brecha de saída e essa pessoa ficava bem. Bom, esse bem entre aspas, né? Porque na realidade o processo de contaminação existia e poucos iriam sobreviver. Não, interessante mais uma vez eu bato essa evolução desses estudos e da consulta, a questão do médico, o tratamento, a própria questão da psiquiatria. Isso. Por isso que esse grande nome pernambucano que vale salientar essa questão, como falou, essa evolução do tratamento, certo? Na tela nós também temos essa seguinte questão. Ulisses Pernambucano teve a oportunidade de presenciar uma verdadeira revolução nos procedimentos médicos e na humanização das condições de vida dos pacientes internados. Eu chamo muita atenção hoje essa questão da humanização. Exatamente. Na época, né, Carlos de Lima Cavalcante, ele convida a Ulisses Pernambucano para ser o interventor, vamos chamar assim, do hospital hoje conhecido como Hospital da Tamarineira, né, o Hospital Ulisses Pernambucano, para que ele desse uma remodelada, tá certo, na estrutura de atendimento desse hospital e que foi, de alguma forma, mexido tanto na parte física do hospital, como também na parte terapêutica, não é? Então houve uma mudança muito positiva no atendimento desse paciente e também no seu tratamento, na sua condução e como esse paciente ele era recebido e era visto também. E aqui na tela nós temos, professor, certo? A capa, né, da representação, a capa, aliás, da tese de doutorado do doutor Ulisses Pernambucano de Melo Sobrinho, o nome dele completo, a tese. Veja que está em TH, olha a grafia aí, olha a grafia lá do começo do século. Então, justamente como o senhor falou, essa revolução nos métodos. E ele foi contra, não foi a camisa de força, a outros métodos da época. Exatamente, ele foi contra todos esses métodos arcaicos que era utilizado, né? E ele reformulou toda a questão de atendimento a esse tipo de paciente e mudou também a questão mais mística desse hospital, né? Que era tão conhecido. Não, e também trago na tela essa outra informação, não é? Veja só, do casamento dele, como o senhor falou, que ele casou-se com uma prima, não é isso? A prima também médica. Nasceram 2 filhos, José Antônio Gonçalves de Melo Neto, que é professor da Federal, no caso de História, e Jarbas Pernambucano de Melo. Jarbas, que seguiu a carreira do pai, formou-se em medicina e, através do concurso, sucede o pai na cadeira de clínica neurológica. Lembrar que os Jarbas morrem muitos jovens, certo? Com menos de 40 anos de idade. Então, aqui nós trouxemos também fotos da família para que o nosso estudante conheça um pouco. Olha aí uma foto, né? Ele com a esposa, a esposa doutora Albertina e os 2 filhos, junto e um amigo, certo? Nós temos também a esposa, em outra foto, ele e o filho Jarbas. Então nós encontramos isso aqui. Outro ponto importante é esse aqui, voltando aqui em 1916, estabelecido profissionalmente no Paraná, sente saudades da terra natal, olha aí, ó, e de sua gente, e volta a Recife, trazendo consigo uma grande experiência de médico do interior para abrir consultório de psiquiatria. Professor, uma coisa interessante, o senhor também lida com a questão de saúde, não é isso? Poderia dar o seu currículo aqui? Exatamente. Eu tenho formação acadêmica, né? Minha graduação é em Ciências Biológicas, tá? Tenho especialização tanto na questão de gestão ambiental, como sustentabilidade ambiental também. Fiz uma especialização em doenças mentais na época. Aí fiz o meu mestrado em educação, tá? Me especifiquei na parte de doenças mentais. E o meu doutorado eu fiz também com a especialização em cima de doenças mentais. É por isso que vale salientar, eu pedi justamente o currículo do professor
para incentivar você, estudante, aliás, para os estudantes da rede, em especial da rede pública do Estado, que querem adentrar na área da saúde e na área da educação. Nada melhor do que o professor aqui, que possui as duas áreas, e diretor de uma escola, não é isso? O nome da escola? A Escola Especial Ulisses Pernambucano. Veja só a questão, o professor vai falar justamente essa questão de Ulisses Pernambucano, ele é diretor da escola e lida com a área da saúde, a área da saúde, né? Isso, exatamente. Nós temos todo um carinho, fazemos todo um trabalho, né, efetivo para poder receber esses estudantes que necessitam, de alguma forma, de um carinho específico, né, e a gente dá continuidade ao processo de educação para eles. Ô, professor, uma coisa interessante eu gostaria de lembrar, uma pergunta aqui que eu acho que o nosso estudante deve estar se interrogando, essa questão da doença mental, a questão da depressão, etc. Nós estamos num ano, né, a Covid, né, acho que a Covid trouxe muito essa questão da depressão, a tristeza, né? Como professor e como estudioso dessa área médica, o que é que o senhor vê, essa angústia perante essa situação? É pertinente a sua pergunta, né? Estamos passando uma questão atípica, né, no mundo inteiro, essa questão de pandemia, e quer queira ou quer não, esse confinamento, né, esse isolamento social nos traz angústia, né, nos traz uma certa ansiedade, e se não for trabalhado de forma correta, né, se não tiver um apoio, né, um profissional que traga uma palavra de conforto, ou a mesma própria família, eu entendo que isso pode se agravar, tá? Levar a um processo depressivo, né? Segundo as estatísticas, né, das doenças mentais, a depressão é o último estágio da dor humana, relacionada à questão psíquica. Tá? Isso reflete diretamente na questão psicossomática. Justamente eu pedi para que o professor falasse um pouco essa questão sobre a questão da depressão, a questão da própria Covid, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos jovens são acometidos desse mal, desse sofrimento, não é isso? Exatamente. E mais uma informação que eu gostaria de mostrar para vocês, como há na tela, certo? Ainda claro que sobre o Ulisses Pernambucano. O Ulisses Pernambucano concorreu com a apresentação da dissertação, a classificação das crianças anormais, olha a nomenclatura da época, a parada do desenvolvimento intelectual e suas formas, a instabilidade, a astenia mental. Foi classificado em primeiro lugar, certo? Mas por motivos políticos, o então governador do estado da época, o Manuel Borba, nomeou o segundo colocado, quando ele fez justamente, concorreu à vaga de professor. Exatamente. E mais adiante nós temos aqui, no mesmo ano, o Ulisses inscreve-se para o concurso de professor catedrático de Lógica, Psicologia, História da Filosofia. Novamente consegue o primeiro lugar e desta vez é nomeado governador do estado para professor catedrático do Ginásio Pernambucano, onde mais tarde se torna diretor. O Ginásio Pernambucano é uma escola de grande referência. Olha a foto dela aí. Exatamente. Na tela. Ginásio Pernambucano, isso. Onde ele foi professor e diretor, não é isso? Exatamente. Existe atualmente duas unidades do Ginásio Pernambucano, né? Uma localizada na Rua da Aurora, né? Certo. Como a gente pode observar nessa imagem aí, e também tem o Ginásio Pernambucano ali na Cruz Cabugá, né? E aqui nós temos, olha a foto da escola especial Ulisses Pernambucano. Essa escola atende quem é o público? É uma escola fundada em 1966, né? É uma escola que ela atende como um todo crianças excepcionais, né? Jovens excepcionais, tá? Então nós temos lá o portador da síndrome de Down, né? Tem o Asperger, tem a múltipla deficiência, tá? Então ela é uma escola fantástica, tá? Ela é muito bem dirigida, diga-se de passagem. Pelo diretor que eu conheço. Tá certo? E que convido aos demais a conhecerem a unidade, tá certo? E um trabalho é feito de forma muito séria nessa escola. E convido mais uma vez a foto da escola, certo? Justamente como nós estamos falando, em especial para os dois públicos, né? Aqueles que querem entrar na área da medicina, claro, humanizada, né? E aqueles que querem a educação. Aí no caso aqui, a Escola Especial Ulisses Pernambucano. Então você, estudante que pretende entrar nessa área, em uma dessas duas áreas, ou a educação ou a saúde, pense, olha o exemplo do Ulisses Pernambucano. Ele conseguiu unir os dois pontos, a educação e a saúde. Exatamente. Interessante, né? Em especial nessa imagem da escola, a Especial Ulisses Pernambucano aí, vale tela. lembrar que, né, caso o jovem queira seguir carreira na área docente, na área de professor, existe a formação acadêmica chamada de pedagogia,
tá? E uma especialidade em cima da pedagogia relacionado a doenças mentais, né? A doenças mais específicas, e pode lecionar em unidades escolares que têm esse tipo de suporte aí. Sim, e uma coisa eu gostaria de salientar, como há na tela aqui, em 1930, deixando a direção do ginásio pernambucano nas mãos de Olívio Montenegro, foi convidado pelo interventor Carlos de Lima Cavalcante para a direção dos serviços de assistência aos psicopatas da Tamarineira. Aí que vem essa grande evolução dele com a questão dos métodos, né? Do que ele foi contra, do que ele é a favor, do que ele lutou, certo? Então, é importante salientar isso aqui. Olha aqui na tela, uma foto do Hospital da Tamarineira. Exatamente, um hospital que foi reformulado, né? Foi reestruturado, certo? Tanto na parte física quanto na parte terapêutica, como eu já falei para vocês, tá? Onde o atendimento é realizado até hoje. Professor, o que me chama a atenção é justamente essa parte terapêutica, não é isso? Isso. As evoluções, que aqui no caso, na tela, nós temos aqui, que eu vou ler para o senhor explicar aqui para o nosso estudante, quando ele diz, ali na Tamarineira, o aparelhamento era insuficiente e os métodos terapêuticos absolutamente inadequados. Isso. Ulisses foi considerado reformador da Tamarineira. Veja só, reformador. Então essa palavra tem um grande peso. Acabando com, aí vem, o uso dos calabouços. Isso. A camisa de força, e teve papel fundamental, importante na expansão dos estudos científicos sobre os psicopatas em Pernambuco. Eu vejo, viu, professor, que é o seguinte, a reformulação realizada, né, ele tira toda a questão de atendimento aos pacientes, né, com necessidades específicas, e aquela questão de eletrochoque que era realizado na época não é mais utilizado, porque eu entendo até que seja uma coisa desumana. Tá? E a terapêutica, que a gente chama de tratamento também, que é realizado, é através de uma intervenção mais clínica, mais humanizada. Por isso existe a chamada psiquiatria humanizada, que é o que ele tinha como proposta para a sua formação acadêmica. E o interessante lembrar ao nosso estudante que essa palavra que saiu lá no começo da nossa conversa, humanizada, isso. Aí veja que a gente não chegou a dizer de imediato o que ela significa. Eu acho que já deu para o aluno entender o que é uma medicina humanizada, uma educação humanizada. Isso, exatamente. Na tela nós temos duas representações até infelizes que nós temos aqui, certo? Que é a camisa de força, né? Exatamente, a camisa de força. Né? Isso, exatamente, que é um método desumano, né? E que o Dr. Ulisses Pernambucano ele vem humanizar, né? Através da sua psiquiatria. E que bom que ele fez isso e deixou história. Não, e é interessante notar que não há nem necessidade de dizer o que é humanização, é só olhar para essas duas figuras e pensar o oposto delas, né? Exatamente. Certo? É interessante que essas duas figuras, duas fotos, aliás, vão lembrar aquela pintura no começo do Navio dos Loucos, né? Colocar os doentes, os psicopatas, né? Parece que é o seguinte, a sociedade não quer ver, né? Isso. Não quer ver, assim que eu entendo, não quer ver, e o Ulisses Pernambucano tenta essa questão. Exatamente. Algo importante também, certo, salientar, é essa questão, como há na tela aqui, que eu gostaria que os alunos, estudantes, aliás, observassem o seguinte, quando eu vou ler aqui um texto que diz a seguinte questão, com grandes preocupações sociais, Ulisses passou a estudar a cultura negra. Em 1934, foi realizado o primeiro congresso de estudos afro-brasileiros no Recife. O congresso foi visto com grandes reservas pelas autoridades policiais, que encaravam essas manifestações culturais como rebeliões. Isso. Justamente que tem o período que ele foi preso, né? Exatamente. Olha na tela aí, um jornal da época, né, de 34, primeiro congresso afro-brasileiro. Então veja o nome de Ulisses Pernambucano aí. Isso, exatamente. Uma coisa interessante na história é que ele vem ficar detido, né, por 60 dias, 2 meses, na antiga casa de detenção, né, o chamado Casa da Cultura, tá? Justamente porque ele vem priorizar, né, os menos favorecidos, e na época ele era visto como comunista, tá? E isso não foi muito bem aceito, ele foi detido. Na tela há fotos aí, uma foto exatamente. Que foi tirada justamente quando você falou que ele foi detido, né, na casa de detenção, né? Tido como comunista, né? Como comunista, isso.
que lembrar que é uma palavra que vai ter um sentido pejorativo, né? Para alguém que tentou mudar a questão da... Como é que eu poderia dizer? A questão dos métodos de tratamento da época. Exatamente. Nós temos na tela ainda representações, vejam só, antigas, né? De um jornal, essa daí, né? Isso é choque? Eletrochoque. Né? Eletrochoque. Era assim que eu... Era uma terapêutica arcaica utilizada, né? Em hospitais, tá? O Hospital da Tamarineira, por exemplo, que não é mais utilizado isso, e o Dr. Luiz Pernambucano ele vem resgatar melhores maneiras, né, de utilização no tratamento desses pacientes. E nós temos uma outra foto aí, né? A representação, Isso, aliás, uma representação de um eletrochoque, né? Exatamente. Mais atualizada, né? Mostrando como era no caso. E nós temos aqui, certo, o que ele publicou na tela, a publicação, as obras dele, as bases, né, fisiopsicológicas da ambidestria, as médias da própria estrutura escolar de Pernambuco, as doenças mentais entre negros de Pernambuco, certo? Então, foi o que ele publicou. E eu chamo a atenção para o último aqui, é o seguinte: o Luiz Pernambucano de Melo sempre atuou em defesa das minorias marginalizadas da sociedade, tais como crianças excepcionais, doentes mentais, negros e adeptos de seitas africanas, não é isso? Exatamente. As minorias. Então, professor, gostaria que o senhor finalizasse um pouco aqui, fazendo aqui, em breves palavras, a importância de Ulisses Pernambucano para o nosso estudante. Exatamente. Como deixa o desafio, viu? O desafio como a gente conversou aqui, né, nesse momento, a gente observa que o Ulisses Pernambucano ele vem deixar em curto tempo, né, aos 53 anos de idade, que é o tempo que ele vem a falecer, uma trajetória, né, mesmo em curto tempo, mas deixou uma trajetória bastante positiva, tanto na questão da saúde como na questão também da educação, né, onde ele vem trazer benefícios não só nos hospitais, né, de saúde mental, inclusive um hospital que foi fundado por ele e hoje não está mais ativo, é um hospital que fica na rua Padre Inglês, né, um hospital de atendimento, tá certo, fazer atendimento a doenças mentais. Então ele vem trazer tanto benefício na área da saúde, especificamente na saúde mental, como também dar a sua contribuição na educação, uma vez que foi professor e foi gestor de unidade escolar também. Então, para você, estudante, eu vou lançar um desafio. Vamos ver. Existem 3 áreas especificamente que trabalham juntamente com a questão mental, tá? Tanto a área da psiquiatria, tá ok? Como na área da psicologia e também na área da psicanálise. Então você vai pesquisar o que se trata cada área dessa e quais são os profissionais que podem atuar. Está lançado um desafio para você, estudante. Por hoje é só. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, certo? E digo a vocês, fiquem conosco no EducaPE. E o professor Evaldo irá voltar em outros bate-papos. Isso, com o maior prazer. Muito obrigado. Tchau, pessoal.